Poupado durante quase um mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deve enfrentar uma grande ofensiva política nos próximos dias, diante do fracasso na operação de recaptura dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, Debson Cabral Tatu e Rogério Mendonça Martelo, e também sobre a falta de explicações claras sobre a fuga. Até a semana passada, Ricardo Lewandowski ainda gozava de certa complacência da classe política, inclusive da oposição. Contudo, tudo mudou nos últimos dias. Primeiro, Ricardo Lewandowski foi enviado para Mossoró meio que às pressas, após uma entrevista onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve que dar explicações da fuga e da falta de localização dos fugitivos após quase um mês. Só há uma hipótese. Ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando, ou esses caras estão sendo ajudados por alguém. Porque a verdade é que já se tem prova de que eles receberam carro para fugir, de que eles receberam armas. Então significa que tem gente, sabe, que ajudou eles. Mas eu ainda hoje conversei com o Lewandowski, porque eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. E aí eu liguei para o Lewandowski. O Lewandowski está inclusive indo a Mossoró, que ele quer conversar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, um jeito de ampliar o espaço de investigação, porque vai chegar o momento em que você não vai continuar procurando, sabe? Mas, por enquanto, a gente tem que ficar lá porque a sociedade está assustada. Ricardo Lewandowski chegou no outro dia, a Mossoró, sem a presença de ninguém da classe política local, demonstrando um claro isolamento. A governadora Fátima Bezerra, do PT do RN, que esteve na primeira visita de Lewandowski, dessa vez não deu nem notícias. Além disso, em Mossoró foi clara a falta de conhecimento e informação do ministro diante da situação das buscas. Lewandowski tentou esconder os custos da operação de recaptura e soltou algumas pérolas, como a avaliação de que a ação estava sendo exitosa, mesmo se conseguir recapturar os dois fugitivos, e que os últimos a encontrarem Debson Cabral e Rogério Mendonça foram cães vira-latas de uma comunidade rural de Baraúna. A operação, a meu juízo, a juízo do ministro da Justiça e da Segurança Pública, é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Nós temos indícios fortes da presença dos dois fugitivos na região, nesse perímetro que se concentra ou circula a Penitenciária Federal de Mossoró. Segundo o meio de RN com o BG aqui da 96 FM, essa operação já consumiu mais de 7 milhões de reais em recursos públicos, divididos de diferentes forças e corporações. Além disso, tem custado valor considerável também aos estados que circundam Mossoró, o que inclui o Rio Grande do Norte, que estaria usando o orçamento próprio para pagar diárias dos policiais escalados para a Operação Federal. E tem mais, uma investigação conduzida pelo próprio Ministério da Justiça, mas ainda não divulgada oficialmente, não apontou a facilitação de agentes penitenciários federais na fuga do Presídio Federal de Mossoró, o que deixou ainda mais obscura, o que deixou ainda sem respostas o que pode ter ocorrido para Debson Cabral e Rogério Mendonça conseguirem sair do presídio. Lewandowski também tentou esconder a realidade da clara briga entre policiais federais e estaduais pelo comando das buscas. Tanto é que, após dizer que as corporações estavam unidas no intuito de recapturar os fugitivos, o ministro não impediu a publicação de uma reportagem que revelou que a PF e a PRF temem que policiais estaduais repassem informações para o Comando Vermelho. A facção criminosa carioca, inclusive, também foi destaque na semana de derrocada de Lewandowski. Primeiro, foi apontada pelo ministro como um dos principais obstáculos para a recaptura dos fugitivos. Mas, não obstante esse fato, uma convicção que as forças de segurança e os investigadores têm é que eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse cerco que tem sido feito. Então, mais do que uma intimidação, é possível que alguns moradores tenham sido intimidados, algumas casas invadidas, os moradores ameaçados, mas as notícias que temos agora, as informações a partir do trabalho investigativo e que resultou nas 7 prisões, exatamente esta, que eles estão sim recebendo ajuda de fora, ajuda externa. Isso é que explica
o relativo êxito que eles têm ao escapar deste cerco. Depois teve a polêmica fala da repórter de Mossoró, que revelou que o Ministério estava recebendo informações do Comando Vermelho para tentar recapturar os fugitivos. A informação foi negada pela própria repórter, mas causou um grande desgaste ao Ministério da Justiça e acirrou a cobrança por esclarecimentos de Lewandowski. Tanto é que depois, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, as cobranças foram muitas. O deputado federal General Girão, por exemplo, apresentou um requerimento à presidência da Casa solicitando a instituição de uma comissão externa para a fiscalização das penitenciárias federais. A verdade é essa. A fuga aconteceu com colaboração de várias sequências de falta de fiscalização ou fiscalização mal feita ou induzida. Porque ninguém faz um buraco como eles fizeram, ninguém sai como eles saíram, como já falou aqui o deputado Sargento Gonçalves. Ninguém sai de um presídio totalmente fechado. Eu visitei esse presídio 2 vezes quando era secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente, teve colaboração de muita gente, teve conivência, e eu tenho até falado, não é em termos de brincadeira, mas o que houve não foi uma fuga. O que houve foi um primeiro passo da política de desencarceramento aí que esses caras estão aplicando. Porque pelo jeito que eles saíram, eles foram soltos. Não foi fuga. E agora estão dando um trabalho enorme. Eu não sei se vocês sabem, mas o custo dessa operação, Sargento Gonçalves, está em torno de R$300 mil dia. Isso que foi falado. Pode ser que seja muito maior, porque helicóptero, o Fúria, né, o cachorro lá também, que consome também muita... enfim, é brincadeira com dinheiro público. É isso que estão fazendo. Quase 30 dias aí. Eu estive em Mossoró esse final de semana e, sinceramente, não fui parado em nenhuma blitz, em nenhum momento, por ninguém. Então, quem quis passar de carro, levando o que queria e trazendo o que queria, fez isso porque não houve cerco, só foi dado o resultado da fuga depois de muito tempo de que a fuga tinha acontecido, até porque eles não conseguiram nem identificar o momento exato dessa fuga. Então, isso daí demonstra uma total incompetência. Não por acaso, no sábado, dia 16, foi revelado que o Ministério da Justiça transferiu outros 14 presos do Presídio Federal de Mossoró, que segue como o mais inseguro de todas as unidades federais do Brasil. O fato é que esta semana vai ser decisiva para Ricardo Lewandowski, frente ao Ministério da Justiça. Mesmo o assunto tendo perdido interesse e sido deixado de lado pela população, agravou drasticamente o clima político do governo Lula e reforçou a ideia de que há um desleixo com a questão da segurança pública. Ciro Marques, para 96 FM.